A morte por dengue ocorre, na maioria dos casos, ocorre porque as pessoas não prestam atenção nos sinais e sintomas e as pessoas não se ligam quanto aos sinais de agravo. Eu vou dar uma dica para vocês que é muito importante, como identificar dengue grave e o que fazer caso isso ocorra. O fato é que agora, no momento no Brasil, nós estamos vivendo uma epidemia em alguns estados, como é o caso de Minas Gerais, algumas cidades específicas que vem ocorrendo muitos casos de dengue. As pessoas vêm me perguntando aí, faz vacina, não faz vacina? Eu também já fiz 2 vídeos sobre isso, depois eu até convido vocês a assistirem. Em termos de repelente, o que eu acho melhor é o que é a base de caridina, que é o Exposys, que é o nome mais famoso que tem. Tem outros, tá? Tem outros repelentes à base de caridina, que para mim é o melhor, porque tem um tempo de ação mais longo. A transmissão se dá pela picada do inseto. É claro que a mãe pode passar o vírus para o seu filho, ela estando grávida, então o bebê pode nascer já com dengue também, mas tradicionalmente a transmissão se dá pela fêmea do Aedes, que já pode vir contaminada de fábrica. Diz inclusive que o sangue O, o tipo O de sangue, é o que atrai mais o mosquito. É algo que a gente vê na literatura também. Temos sinais e sintomas: dor no corpo, mal-estar, dor de garganta, diarreia, dor abdominal, vômitos, sangramentos, queda da pressão arterial, um rasgo cutâneo, que é um exantema, uma pele avermelhada. Quer dizer, pode ser uma mistura de rubéola com gripe, sem tantos sinais e sintomas respiratórios. Você sente que está com uma virose, que tem dor do corpo, dor articular. Não dá para você, olhando o paciente, pelo histórico dele, falar se é zika, chikungunya ou dengue. A gente tem dificuldade, teria que lançar mão de exames complementares para saber qual é o tipo de enfermidade. Agora eu vou falar para vocês sobre tratamento, o tratamento da dengue. E é algo bem interessante. Nós colocamos um vídeo recentemente sobre quercetina aqui. Lembra que quercetina, que está presente em vários alimentos, como por exemplo alcaparra, pimentão, rabanete, brócolis, está em frutas como limão, está em frutas vermelhas como morango, framboesa, cebola. Tem vários produtos, vários alimentos que têm esse tipo de substância, que tem uma ação antiviral, tá? Tem uma ação antiviral interessante. Em termos de antitérmico, analgésico, destaco que nenhum antitérmico, nenhum analgésico foi estudado em pacientes com dengue. Então você não tem dados de segurança e eficácia em termos de pesquisa de estudo clínico. Mas eu ressalto que aquele medicamento que mais as pessoas fazem, que todo mundo apoia, que é o paracetamol ou o Tilenol, para mim é o pior antitérmico, é o pior analgésico para pacientes com dengue. Eu vou explicar por quê. Teoricamente, mais seguro seria o ibuprofeno e a dipirona em pacientes com dengue. O ácido acetilsalicílico, que é o AS, não deve ser feito nunca, porque existe o risco de aumentar o sangramento, já que diminui a agregação plaquetária, e as pessoas com dengue tendem a ter sangramento e podem morrer por conta disso. Mas se eu faço para você, perguntasse para você, quando o paciente morre por dengue, qual é a principal causa de morte? É a hemorragia? Não, não é a hemorragia. A primeira causa de morte é o choque, que a pessoa baixa muito a pressão arterial, o sangue não flui, fica mais espesso, mais grosso, então fica o sangue mais grosso com a pressão mais baixa, então o sangue não flui como deveria, e aí você tem órgãos como coração, pulmão, rins, pâncreas, fígado, intestino não sendo bem irrigado, não sendo bem nutrido, não recebe oxigênio, não recebe a nutrição apropriada desses órgãos, e você tem então o que a gente chama de falência múltipla dos órgãos, que é consequência da baixa de pressão arterial. Por isso que, assim, e a segunda causa de morte é a lesão hepática, é a hepatite fulminante. Dengue é um flavivírus, da mesma turminha da hepatite C. Portanto, a lesão do fígado não é algo incomum, é a absoluta regra. Se você for avaliar exames de sangue buscando a hepatite em pacientes com dengue, próximo de 100% desses pacientes vão ter acometimento do fígado, que quase sempre é leve, mas pode ser grave a ponto de causar morte. E aí você ainda, além desse fator, que é a lesão hepática ser algo comum no paciente com dengue, você ainda vai botar o paracetamol, que dentre todos esses antitérmicos é o mais hepatotóxico, mais tóxico para o fígado, então não deve utilizar. Então, dicas para você tratar. Vai tratar com ibuprofeno ou dipirona, utilizando o mínimo possível, porque nenhum medicamento desse foi avaliado em pacientes com dengue, mas eu não utilizaria de forma alguma o ácido acetilsalicílico, nem o Tilenol, que é o paracetamol. Faria quercetina como uma fonte natural, que é um antiviral natural também, um anti-inflamatório natural. Então eu faria quercetina e iria ingerir bastante frutas vermelhas, bastante frutas ricas em quercetina para potencializar mais ainda. E em termos de antiviral, não tem também nenhum antiviral licenciado para tratamento de pacientes com dengue, mas eu vou dar uma dica para vocês, que é o fato do nitazoxanida, que é a mesma, o Anita, né? O nome comercial mais famoso é o Anita, mas o nitazoxanida é uma pesquisa feita pelo professor Davis Ferreira e por mim na UFRJ. Nós observamos que tem em cultivo celular ação antiviral, ela inibe a replicação do vírus da dengue. E outros trabalhos vieram depois mostrando que também inibia a replicação da zika, do chikungunya e de outros vírus. Então, tendo em vista que esse medicamento, que é a nitazoxanida, inibe
outros vírus que podem se confundir com dengue, me parece uma medida interessante. Mas aí você tem que falar com o médico sobre isso. Lembrar que na bula desse medicamento não consta essa indicação para dengue, nem zika, nem chikungunya. É o que a gente chama de off-label, ou seja, fora do que consta na bula. Agora, essa é a parte mais importante da minha live. Quem chegou agora, não saia. Que é você identificar quais são os sinais de agravo. Observe que dengue não costuma começar grave. A pessoa fica com dor no corpo, febre, mal-estar, por 4 ou 5 dias. E lá para o 6º ou 7º dia, frequentemente quando a pessoa já não tem mais a febre, portanto, febre não traduz gravidade em pacientes com dengue, ele pode agravar. E quais são os sinais de agravo? Essa é a dica importante que eu vou passar para vocês. Muito, muito importante. Se você tem queda da pressão arterial, eu não tenho aparelho de pressão na minha casa, puxa vida, como é que eu faço? É legal você ter, mas se não tiver, tem como a gente ver a questão do enchimento capilar, que é o dedo. Você vê que quando eu aperto aqui o dedo fica branco e em seguida fica vermelhinho. Esse vermelho, esse tempo aqui do branco até ficar vermelho, é o que a gente chama de enchimento capilar. Então o enchimento capilar normal é muito rápido, no máximo eu falar a palavra o elefante. Estou falando a palavra o elefante, mesmo antes de eu concluir a palavra o elefante, a minha mão já ficou rosinha de novo. Se esse dedo ou o enchimento capilar estiver muito lentificado, sugere queda da pressão arterial. Então, se está lentificado nos dedos, está lentificado em outros órgãos, em órgãos importantes, e isso pode ser um sinal de agravo. Então, enchimento capilar lentificado ou queda da pressão arterial, primeira dica. A segunda dica é sangramento gengival, sangramento nasal, sangramento na pele, manchas vermelhas na pele, como se fosse sangue pisado, que chama de petequias, que é o sangramento. Isso também, no caso da mulher, um fluxo menstrual aumentado, isso também sugere dengue grave. Outra situação é dor abdominal. Dor abdominal importante, que pode ser inclusive lesão hepática. E esse é o medo que eu tenho. A pessoa está com dor abdominal pela lesão hepática, pela dengue, aí continua tomando Tilenol e vai piorando mais ainda o fígado. Então, cuidado, dor abdominal muito forte também traduz gravidade. E o outro ponto são os vômitos. Vômitos traduz também maior gravidade. Você veja, observe que aquilo que o paciente dá mais importância, que é a febre, frequentemente nesse momento já não tem mais. E aí esse é o problema, que a pessoa às vezes foi no pronto-socorro de manhã, aí chegou, ela estava com febre, dor abdominal, o médico examinou, liberou, à noite a pessoa já não está mais com febre, mas piorou a dor abdominal, a pessoa vai dizer assim, não vou não, eu fui de manhã com febre, o médico não fez nada. Dengue tem essa característica de piorar muito rapidamente. De uma hora para outra pode piorar, por isso que é importante manter-se hidratado. Então, nesse caso, está liberado ingerir bastante líquido, sucos e, de preferência, de frutas que sejam ricas em quercetina, ok? Então, olha só, queda da pressão arterial, dor abdominal, vômitos ou sangramento, um ou mais desses sinais, os sintomas, não importa, traduz gravidade, você tem que voltar para o socorro e relatar isso. Né? Dizer que está sentindo esse problema, porque o médico vai reavaliar você e, dependendo do seu quadro clínico, vai até internar. Né? Então, quando a pessoa diz que a pessoa morreu de dengue hemorrágico, em geral não é sangramento. Em geral é o que a gente chama de extravasamento de líquido dos vasos do abdômen para o tórax. Então a pessoa pode ter derrame pleural, pode ter ascite, que é o extravasamento de líquido para o abdômen. E aí o sangue fica mais grosso, mais difícil de caminhar por essas artérias e veias. E eu tenho falência múltipla de órgãos e, portanto, o óbito podendo ocorrer por conta disso. Tá? Então, qual é a dica para finalizar essa live, para não ficar muito tempo? É ficar esperto em relação aos sinais de agravo. Queda da pressão arterial, que eu vejo pelo enchimento capilar. Sangramento, seja ele qual for, dor abdominal e vômitos. Isso é dengue grave, você tem que voltar imediatamente para o serviço médico. Em relação a vacinar ou não, quem teve dengue vai demorar 3 meses para vacinar. É o ideal que demore 3 meses, depois pode vacinar. Em relação às dicas que estou dando para vocês de nitazoxanida, é totalmente off-label, então era bom que você conversasse com o médico caso você viesse a adoecer, até mostrar esse vídeo para eles. Eu tenho uma experiência boa nessa questão de nitazoxanida para tratar pacientes com dengue, mas aquele negócio, é bom que tenha um médico te acompanhando para evitar problemas. Complexo B é um certo mito em relação a repelente, a servir como repelente para dengue. E caridina é o melhor repelente que tem no Brasil. Tem que ser reaplicado de acordo com o efeito. Quando eu fiz esse teste, que eu botei aí complexo B na mão e botei dentro da gaiola de mosquitos, os mosquitos vieram me pegar. Quando eu usei caridina e que tinha uma determinada janelinha na minha pele sem caridina, eles vão ali. Então tem que passar repelente no corpo inteiro. O mosquito ataca basicamente pela manhã e à tarde. A bem da verdade, se você ficou fora de casa o tempo todo, o mosquito não vai ver o relógio. Ele vai pegar você a hora que você chegar em casa. Geralmente é um mosquito intradomiciliar que fica embaixo do sofá, embaixo da cama, atrás da cortina, embaixo da pia, da cozinha. Então, ficar esperto nesses lugares. E é interessante você monitorar, porque o mosquito costuma fazer dos nossos tornozelos o seu restaurante e das nossas casas, dos nossos quintais, a sua maternidade. Então, fica esperto e não morra por dengue.
Beijo pra vocês, um excelente final de semana e compartilhem esse vídeo, por favor. Tchau, tchau.